Oi, meu nome é Sami e hoje iremos falar sobre o descarte correto de materiais recicláveis. Vamos falar sobre descarte correto de materiais, impacto ambiental e social, tempo de decomposição e legislação. E para isso, a minha amiga Nina irá me ajudar a explicar tudo isso para vocês. Me chamo Nina, irei acompanhar você e Sami. A separação de materiais é muito importante. E é muito importante, afinal, nosso futuro depende disso. Calma, Sami, vamos por partes. Então explica logo. Agora vou mostrar para vocês quais resíduos que podem ser reciclados. São aqueles que não possuem nenhum tipo de contaminação, seja ele biológica, radiológica ou química, e são eles o vidro, papel, plástico e metal. Os papéis seriam o papelão, revista, papel de presente, folha de sulfite, folha de papel ao maço, jornais e listas telefônicas. Os vidros seriam as garrafas, os potes de vidros em geral, copos e travessas. Os plásticos seriam as garrafas PET, sacos e embalagens de produtos de limpeza. Os metais seriam as latas de alumínio, latas de produtos comestíveis, tampas de garrafas e panelas. E há alguns casos que infelizmente não conseguimos reciclar esses materiais. Vou citar alguns exemplos. Papéis como papel vegetal, celofane, papel carbono e papel higiênico. Vidros como espelhos, cristais, vidros de janelas, vidros de televisores. Plásticos como o isopor, papel metalizado, termofixos e cabos de panela. Metais como pregos, grampos, esponjas de lã de aço e lata de tinta. Mas muitas vezes acabamos descartando esses materiais em coletas seletivas, mas eles não podem ser reciclados. Fica a dica! Você sabia que descartar lixo reciclável junto ao lixo orgânico traz vários impactos ambientais negativos? Não? Então bora entender um pouco mais sobre esse assunto. Para facilitar o seu entendimento, vamos recapitular o que é lixo orgânico e lixo reciclável. O lixo orgânico é composto principalmente por materiais de origem biológica, como restos de comida, cascas de frutas e legumes, folhas e entre outros resíduos de origem vegetal ou animal. Esses materiais são biodegradáveis e se decompõem naturalmente por meio de processos microbiológicos, resultando em compostagem ou produção de biogás, como metano, dependendo das condições ambientais. O destino ideal para o lixo orgânico é a compostagem, onde pode ser transformado em adubo orgânico para uso na agricultura e nos jardins, ou ser processado em sistema de digestão anaeróbica para a produção de energia renovável, como os biogás. O lixo reciclável inclui materiais que podem ser transformados em novos. Isso pode incluir papel, plástico, vidro, metal e outros materiais que possuem potencial para serem reutilizados. Esses materiais são geralmente duráveis e podem ser transformados em novos produtos através de processos de reciclagem. E aí, aprendeu a diferença? Agora vamos entender o impacto que a mistura entre esses dois tipos de lixo causa. Primeiro, contaminação de recicláveis. Quando o lixo reciclável é misturado com resíduos orgânicos, pode se tornar contaminado. Isso dificulta ou até mesmo impossibilita o processo de reciclagem, pois os materiais recicláveis podem ficar impuros para reutilização. Segundo, aumento do volume de resíduos. A mistura de lixo reciclável com lixo orgânico aumenta o volume total de resíduos a serem tratados. Isso pode sobrecarregar o sistema de coleta de resíduos e aterros sanitários, levando a uma maior demanda por espaço de aterro e aumentando os custos associados ao tratamento de resíduos. Terceiro, perda de recursos. Ao não separar adequadamente os materiais recicláveis, é desperdiçado recursos valiosos que poderiam ser reutilizados na fabricação de novos produtos. Quarto, impacto na qualidade do solo e da água. Resíduos orgânicos misturados com materiais recicláveis podem produzir agentes tóxicos quando decompostos. Esses agentes podem contaminar o solo e a água, prejudicando a saúde ambiental e os ecossistemas locais. Quinto, emissões de gases de efeito estufa. O processo de decomposição anaeróbica de resíduos orgânicos em aterros sanitários produz metano, um poderoso gás de efeito estufa.
Ao enviar materiais recicláveis para aterros sanitários, contribui-se para a geração de mais metano, intensificando o problema das mudanças climáticas. Em 2001, o Conselho Nacional do Meio Ambiente definiu que a coleta seletiva deve ser feita por meio de coletores coloridos, na qual cada cor representa o material a ser descartado naquele local. Os resíduos recicláveis e comuns são separados em 6 cores que são: azul, destinada à coleta de papel e papelão; vermelho para plástico; verde para vidro; amarelo para metal; marrom para resíduos orgânicos e cinzas para não recicláveis ou misturados. Coletas em residências. Para consultar se seu endereço faz parte do programa de coleta seletiva, você pode entrar no site Zelando pela Cidade ou no EcoUrbis. Lá você vai ver os dias e horário em que acontecerá a coleta, além de todas as instruções para o descarte correto. Ecopontos. São Paulo conta com 126 ecopontos espalhados pela cidade, locais onde são aceitos pequenos volumes de descarte de forma voluntária, recebendo materiais recicláveis, não recicláveis e inservíveis, como resíduos de construção civil. Nestes pontos, a população consegue descartar de forma totalmente gratuita até 1 metro cúbico ou 20 sacos de descarga. Eles funcionam de segunda a sábado, das 6 da manhã às 10 da noite, e nos domingos e feriados, das 6 da manhã até às 6 da tarde. Através do site da Prefeitura, você consegue ter acesso a todos os endereços e pode conferir o que fica mais perto para vocês. Para que a reciclagem possa ser feita, no entanto, é preciso separar e destinar os resíduos corretamente. A prática é um pouco complicada no início, mas com o tempo separar seus materiais se tornará muito natural. Confira agora como separar o lixo para reciclagem. Os medicamentos vencidos não devem ser jogados no lixo comum ou em vasos sanitários. Nunca misture o material reciclável e orgânico. Coloque os plásticos, vidros, metais e papéis em sacos diferentes. Lave e seque as embalagens que contenham produtos orgânicos antes do descarte. Não amasse nem molhe os papéis, ao invés disso, dobre-os. Vidros quebrados e materiais cortantes devem ser enrolados em jornal ou colocados em uma caixa para evitar acidentes. Sobras de tecidos e roupas usadas devem ser doadas. Procure empresas e instituições que recolham e destinam esse material corretamente, como o Banco de Tecido e o Renovar Textil. Desmonte as embalagens mistas, separando as partes de metal, plástico e vidro, por exemplo, e distribua nos sacos corretos. Vocês sabem o impacto social que o descarte incorreto de lixo causa na vida das pessoas? Um dos impactos é o mal-estar. Ninguém gosta de estar em um ambiente sujo. Isso gera um grande desconforto nas pessoas. E por mais que pareça comum, esse desconforto pode gerar problemas como estresse, ansiedade e depressão, podendo levar até alterações hormonais. Locais com muitos materiais de difícil decomposição se tornam um abrigo de ratos, que podem transmitir muitas doenças e levar até a morte. Assim como acontece também com os mosquitos transmissores de doenças, que se reproduzem a partir da água que ficam parada nesses locais com lixos. E por consequência, os gastos com saúde se tornam altos, afinal, haverá mais pessoas doentes. Também ocorre alagamentos devido ao entupimento de bueiros, tudo isso por culpa do lixo descartado de maneira errada. Isso gera um gasto enorme, já que as prefeituras e o governo deverão reparar tudo isso. Portanto, atente-se às formas de descartes corretas. O termo tempo de decomposição refere-se ao tempo que os produtos levam para se decompor e desaparecer do meio, variando de acordo com a natureza do material. Muitos deles demoram décadas para se decompor, e é por isso que devemos ficar de olho na reciclagem. Agora vou citar alguns exemplos de materiais e seu tempo de decomposição. Saco plástico, 20 anos. Copo de espuma plástica, 50 anos. Canudo, 200 anos. Garrafa plástica PET, 450 anos. Fralda descartável, 450 anos. Linha de pescar, 600 anos. Resíduos orgânicos, 2 a 24 meses. Papel, 3 a 6 meses. Chicletes, 5 anos. Vidro, 4.000 a 1 milhão de anos. Pneus, 600 anos. Cigarros, 3 meses a 20 anos. Isopor, 400 anos. Couro, 50 anos. Alumínio, 80 a 1000 anos.
jornais, 2 a 6 semanas. O impacto do descarte incorreto é avaliado pelo tipo de lixo, sendo a maioria dos impactos associados ao plástico. Esse descarte incorreto afeta a vida dos animais, fauna e flora. Nas cidades, animais de rua têm acesso diretamente aos sacos de lixo em busca de alimentação. E quando estão em locais incorretos, cães e gatos consomem restos de alimentos. Ao rasgar o lixo em busca de alimentos, esses animais, já em situações vulneráveis, correm um grande risco como asfixia pelo resíduo de plásticos ou de vidro, cortes profundos pelos resíduos de vidro quebrado, intoxicação ou envenenamento. Ao passear com nossos pets na calçada, podemos não perceber objetos descartados de forma irregular, que podem fazer cortes profundos nas patinhas. Além do mais, há ainda o risco de o bichinho pegar tétano e outras doenças causadas por fungos e bactérias. O lixo afeta também os mares. Animais marinhos ingerem os resíduos que vêm da água, que afetam a capacidade de absorção de nutrientes, debilita os animais e dificulta a sobrevivência. A ingestão também pode acarretar no sufocamento, obstrução do trato digestório e intoxicação. Os resíduos também prejudicam os animais fisicamente, que podem se enroscar e se ferirem com determinados tipos de materiais. E tem mais, pessoal! Pode ocorrer contaminação dos lençóis freáticos, lagos, rios e corpos d'água em geral. E isso prejudica toda a fauna aquática da região. Todo esse desequilíbrio atinge as plantas, solos e ecossistemas. Isso afeta a saúde do local, incluindo animais e plantas, e no fim, toda a população. Existem 3 tipos de reciclagem do plástico, que são reciclagem mecânica, o plástico é transformado em pequenos grânulos. Reciclagem química, o plástico é reprocessado e transformado em materiais petroquímicos básicos. E a reciclagem energética, que é o processo que utiliza a incineração para fazer o plástico se transformar em energia térmica e elétrica. Reciclagem do vidro. O vidro é um material que pode passar pelo processo de reciclagem várias vezes. Os cacos de vidro passam por uma separação de cor e em seguida para o triturador, e depois é encaminhado para uma peneira vibratória. Por fim, é utilizado para uma nova produção de embalagens. A reciclagem do papel é dividida em várias etapas que são: coleta é feita através dos programas de coleta seletiva, associação de catadores recicláveis e centros de reciclagem. Triagem ou separação. O papel é levado até uma instalação de reciclagem e passa pelo processo de triagem. Limpeza. Após separado, o material é limpo, removendo grampos, clipes, vidro e plásticos. Reprocessamento. O papel é colocado em um tanque com água e produtos químicos, que depois passará pelo branqueamento. O processo de reciclagem do metal é dividido em: coleta é feita por cooperativas, catadores recicláveis e programas de coleta seletiva. Separação. O material coletado é enviado para o local de reciclagem e separado os resíduos de impureza. Processamento. Se houver necessidade, o metal será triturado para facilitar o processo de fusão. Purificação. É utilizada a eletrólise, que é uma reação química de oxirredução provocada pela passagem de corrente elétrica do material. Solidificação. O material esfria e solidifica, e é moldado em formato específico de acordo com a necessidade do local onde ele será utilizado. Papéis e vidros. Essa lei obriga órgãos públicos federais a separarem resíduos recicláveis e destiná-los corretamente. Pilhas. A legislação define os níveis máximos de substâncias tóxicas em pilhas e baterias, estabelecendo também diretrizes para sua gestão ambientalmente correta. Lâmpadas. Regulamento de descarte seguro de resíduos urbanos com metais pesados como pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes para proteger o meio ambiente. Eletrônicos. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes devem criar sistemas independentes para recolher produtos usados pelos consumidores. Plásticos. Essa lei estabelece regras para a economia circular do plástico, exigindo que todas as embalagens plásticas sejam retornáveis, recicláveis ou substituídas por embalagens compatíveis feitas de materiais renováveis. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Adotem nossas dicas para termos um futuro melhor no nosso planeta. Tchau!